Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui da EdCursos. Essa é a aula número 14 do curso de Introdução ao Java, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o operador lógico chamado OR, ou, traduzindo para português, é o operador lógico chamado OU. E a gente vai ver como usar esse operador e vai ver alguns exemplos práticos aqui na linguagem Java. Então vamos lá. O operador OR, também conhecido como operador OU, é usado para combinar duas ou mais condições e verificar se pelo menos uma é verdadeira. E como funciona? O OR ele retorna verdadeiro somente se pelo menos uma das condições que ele está comparando for verdadeira. Se todas as condições forem falsas, o resultado do OR será falso. Para não ficar muito confuso, a gente já vai ver na prática como aplicar esse operador e a gente vai ver o resultado dele também. Então vamos lá para o código. Então vou acessar aqui o IntelliJ, que é a IDE que a gente está utilizando aqui no curso. Aqui no IntelliJ eu já estou com o meu projeto aberto, o projeto que a gente vai seguir de exemplo, e eu vou executar para você entender o que a gente vai fazer. Então eu vou clicar aqui para executar o método main da classe, e eu já vou aproveitar para te explicar o que esse projeto faz. Então aqui a gente tem definido um nome de usuário e também um e-mail desse usuário. O sistema ele vai pedir para o usuário digitar então o nome ou o e-mail dele. E aí ele vai verificar se o que o usuário informou é o nome ou é o e-mail. Isso daqui é seguindo aquela ideia de que o usuário pode acessar o sistema se ele colocar o nome do usuário ou se ele colocar o e-mail. Então aqui a gente tem um exemplo da aplicação do uso do operador OR, onde a gente tem duas verificações. Primeiro a gente verifica se o que ele informou é igual ao username dele e também a gente verifica se o que ele informou é igual ao e-mail dele. E se uma das duas forem verdadeiras, então ele deve entrar aqui e dizer que o usuário está autenticado. Se não, ele deve dizer que o usuário não foi encontrado. Então vamos lá. Então primeiro ele pede aqui para eu digitar o nome do usuário ou o e-mail. Eu vou digitar o nome do usuário. Eu dou um Enter, ele diz que o usuário está autenticado. Vou executar mais uma vez aqui o projeto para a gente testar informando o e-mail. E aqui eu vou colocar meu e-mail. Pressiono o Enter para confirmar. Usuário autenticado com sucesso. Então perceba que se eu informar o nome do usuário correto ou se eu informar o e-mail correto, ele vai autenticar. Agora eu vou fazer um teste informando o nome do usuário e o e-mail incorretos. Então eu vou colocar aqui edipo@curso. Vou dar um Enter. Usuário não encontrado. Então, nesses casos aqui, onde a gente tem duas verificações, se uma dessas verificações for verdadeira, a gente tem que executar uma ação. Então, a gente utiliza o operador OR. Agora, eu vou desenvolver com você para a gente ver na prática esse sistema aqui sendo desenvolvido. Eu vou vir aqui, vou dar um New Project. Vai ser um projeto Java. O nome dele vai ser aula-14. Vai estar na minha pasta projetos. O build system vai ser o IntelliJ mesmo, o JDK vai ser o 17, que já veio por padrão aqui na minha máquina, e eu vou só clicar aqui em Create. Vou abrir em uma nova janela. O primeiro passo agora com o projeto criado é a gente criar uma classe executável, que vai ser a classe principal. A gente cria sempre dentro da pastinha SRC, então eu vou clicar com o botão direito aqui na pasta SRC, clicar em New e clicar em Java Class. O nome da classe eu vou chamar de Login. Já tenho a classe criada. Aqui no conteúdo da classe, então, eu vou criar o método main. Para criar o método main, eu posso usar o atalho aqui do IntelliJ. Basta eu escrever a palavrinha main, dar um Ctrl espaço e ele autocompleta aqui para mim. Então, eu vou escolher essa opção. Clicando nela, ele já escreve o método main completo aqui para mim. Relembrando que o método main é o método executável, o método que torna a nossa classe executável aqui com o Java. E agora a gente vai, então, seguir o nosso exemplo. A primeira coisa que a gente faz aqui é criar essa instância da classe Scanner, que vai servir para a gente ler o que o usuário digitou ali no console. Então eu já vou criar ela aqui também. Copiei de lá, colei aqui. É importante, então, criar aqui a instância e verificar se ele importou corretamente aqui em cima também, ó. Então a gente importa lá do javautil.scanner e aí a gente consegue, então, instanciar essa classe. Depois, então, eu crio duas variáveis, uma string chamada username, que eu coloquei o nome de Edipo, então eu já atribuí um valor para essa variável username, e também criei uma variável chamada e-mail, onde eu também já atribuí o meu e-mail a ela. Criei aqui as variáveis,
E aqui a gente colocou então um texto fixo aqui na variável para simular como se a gente estivesse consultando lá no banco de dados. Como a gente ainda não chegou na parte de integrar com o banco de dados e buscar os usuários lá, a gente faz aqui manualmente como se fossem dados mocados, né? Dados que a gente inseriu ali só para esses exemplos. Depois a gente imprime ali no console uma mensagem pedindo para o usuário digitar o nome dele ou o e-mail. Após, a gente pega o que ele informou e guarda numa variável, que nesse caso eu chamei a variável de login informado. Então eu crio uma variável do tipo string, que é um texto, o nome dela é login informado, e o valor que vai estar dentro dela é o que o usuário digitou no console. A gente pega o que ele digitou através do comando leitor. O leitor é a instância da classe scanner.nextLine, que é um método da classe scanner, que pega o que o usuário digitou ali no console e retorna para a gente guardar na variável ali. E agora sim que vai chegar a parte que a gente vai utilizar o operador OR, que é o operador novo que a gente está vendo nessa aula. Então eu preciso verificar o seguinte, eu preciso verificar se o que o usuário informou é igual ao username ou se ele é igual ao e-mail. Se ele for igual ao nome do usuário ou igual ao e-mail, então ele já pode entrar no sistema. Caso contrário, aí a gente informa que o usuário é incorreto. Então vamos lá. Para isso eu vou ter que criar aqui uma estrutura condicional através do comando if, abre e fecha parênteses, depois eu abro e fecho chaves, e aqui eu coloco a minha condição. Primeiro eu vou verificar se o que ele informou, o que está aqui dentro da variável login informado, é igual. Então aqui para eu comparar duas strings, como você pode ver, todas as variáveis nossas aqui são strings. Para ver se uma string é igual a outra, a gente utiliza o método equals da classe string. Então eu coloco aqui depois do nome da variável um ponto equals, que é um método da própria variável, digamos assim, para verificar se ela é igual ao username. Então eu copio e colo aqui. Aqui eu estou verificando então se o que ele informou é igual ao que eu tenho na minha variável username, que no caso é Edipo. Mas eu quero verificar também se o que ele informou é igual ao e-mail, porque eu preciso que ele logue se ele for igual ao e-mail ou se for igual ao usuário, né? Então agora entra o operador OR. E para usar ele, a gente utiliza duas vezes o sinal de pipe. Então eu coloco pipe, pipe, e esses sinais aqui indicam que eu estou utilizando o operador OR. Então se o login informado for igual ao username, ou login informado.equals, então se ele é igual ao e-mail. Vou colar aqui, legal. O que acontece então se o que ele informou é o nome do usuário ou é o e-mail? Aí eu vou só imprimir uma mensagem aqui no console. Vou inclusive aproveitar essa mesma mensagem de texto aqui, indicando que o usuário foi autenticado com sucesso. Caso contrário, então eu boto aqui um else. O que eu quero fazer? Eu quero indicar para o usuário que não foi encontrado um login que ele informou. Então eu vou utilizar essa mesma mensagem aqui do exemplo e vou colar aqui. Usuário não encontrado. Então agora vamos ver na prática ele funcionando, certo? Para isso eu vou executar aqui o meu programa, clicar aqui no Run. Legal. Então agora já está executando. Eu vou informar aqui o meu nome de usuário, Edipo, de acordo com o que eu escrevi ali na variável. Dá um Enter. Então, ele indicou que o usuário foi autenticado. Funcionou. Ele conseguiu entrar nesse if aqui. Isso porque a primeira condição foi verdadeira, foi true. Então, por ela ser verdadeira, ele já entra aqui, independente se a outra é falsa. Porque no operador OR, se uma das condições forem verdadeiras, ele já vai considerar o resultado como verdadeiro e por isso ele entra aqui nessa primeira estrutura do if. Agora eu vou executar de novo para testar com o e-mail. Então agora eu vou digitar aqui o meu e-mail correto, dar um Enter para confirmar, usuário autenticado com sucesso. Então agora perceba que ele também entrou no if, mesmo que essa condição primeira aqui seja falsa, porque o que eu informei não é igual ao username, que é Edipo, mas a segunda condição ele verificou que é verdadeira. Então aqui a gente vê na prática que o OR ele retorna verdadeiro, então ele está retornando verdadeiro para o if, se pelo menos uma das condições forem verdadeiras. E quando nenhuma das condições forem verdadeiras, aí então ele deve entrar aqui no else. Vamos fazer esse teste agora. Agora eu vou colocar um username que não existe e um e-mail também que não existe. Então eu vou colocar qualquer texto aqui. Vou escrever teste, dá um Enter. Então usuário não encontrado. Então agora ele caiu aqui no else, porque nenhuma das condições aqui do if foi verdadeira. Então ele não entra no if
e vem direto para o else. Só para deixar um pouquinho mais claro, eu vou mostrar nessa tabela verdade aqui o que está acontecendo lá no nosso código. Então a gente tem as duas condições, a comparação com username e a comparação com o e-mail. Isso comparando o que o usuário digitou lá no console. Então eu comparo com o username e comparo com o e-mail. Quando o que ele digitou não é igual ao username, então aqui a gente indica que é false, e também não é igual ao e-mail, então aqui a gente bota false também, o resultado vai ser false. Então só nesse caso que ele não vai entrar no if. Agora quando, por exemplo, o que ele digitou não é igual ao username, então eu botei aqui um false, mas é igual ao e-mail, botei aqui um true, então o resultado vai ser true. Agora se o que ele informou é igual ao username, então botei true, mas não é igual ao e-mail, botei false, o resultado também vai ser true, porque o OR ele retorna true, verdadeiro, se pelo menos uma das condições retornarem verdadeiro. Agora, se o que ele digitou é igual ao username dele, então botei true, e também é igual ao e-mail, botei true também, então o resultado também vai ser true. O resultado sempre vai ser verdadeiro, indicado aqui pela palavra true, quando pelo menos uma das condições comparadas ali for verdadeira. Então, pessoal, hoje a gente viu como usar o operador OR. A gente viu também o benefício de usar o operador OR. Nesse caso ali, a gente teria que usar vários ifs para comparar todas aquelas condições. Com o operador OR, a gente consegue validar múltiplas condições, todas simultaneamente ali. E se uma delas for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro ali utilizando o operador OR. E a gente viu então exemplos práticos usando esse operador. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. É um operador que a gente utiliza bastante ali no desenvolvimento. Se ficou com alguma dúvida, pode botar nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. E até o próximo vídeo.